Tudo bem, galera? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje estamos atendendo pedidos do canal. Ainda bem, começamos a atender alguns pedidos. Hoje o assunto é Adolf Hitler. O assunto hoje é sensacional. Vamos falar um pouco sobre a vida dele, algumas curiosidades muito interessantes, muito bacanas. Beleza? Quer aprender um pouco mais sobre esse cara? Então vem comigo pro canal Mano Mundo. Vem comigo porque aqui todo dia é dia de história. Valeu, galera. Até já. E aí, galera? Olha, como eu tinha prometido, hoje, atendendo a pedidos do canal, o assunto Adolf Hitler. Esse assunto dá o que falar. O Hitler é um cara que desperta sentimentos nas pessoas. Sentimentos ruins, raiva, mágoa, dor. Para alguns, infelizmente, o invejam, não sei porquê, mas num contexto geral, um sentimento de curiosidade. Todo mundo quer saber um pouco sobre a vida desse cara. Então assim, antes de mais nada, não se tem muitas informações sobre a infância dele. Tudo bem? Não fiquem decepcionados. Não temos mesmo. Aí você pode me perguntar, William, mas e o livro dele, o Mein Kampf? É uma biografia. Gente, é assim, olha, ele já estava na política em ascensão. Aquele sentimento de nacionalismo, de crescer, muitos historiadores já discutem hoje se o que está neste livro é uma ficção, já é algo da cabeça dele que ele já queria ser. Não se sabe se é verdade ou não, tá bom? A maioria das pessoas acham que o que tem ali não é verdade. Eu sou uma delas, tá bom? Mas vamos lá, antes de mais nada, o pai dele, Alois Hitler. No final do vídeo eu tenho uma curiosidade sobre esse nome. O pai do Hitler reprimia demais ele. Porque o Hitler gostava de arte, gente, de desenho, de quadros. E o pai era um funcionário público da alfândega da Áustria. E o pai falava assim, que arte o quê, rapaz? Arte não é trabalho. Você vai ser um funcionário público como eu. E você vai trabalhar com arte sabe quando? Só quando eu morrer. Isso era o que o pai dele falava pra ele, quando ele ainda era criança. Mas foi dito e feito. Quando o pai do Hitler morre, ele ainda é muito jovem, ele vai para Viena, tentar vender os seus quadros nas ruas, mas sem sucesso. Tá? Ele se inscreve na Faculdade de Belas Artes, por 2 vezes foi negado para ele, alegando que ele não tinha o dom para arte. Tá? Ele volta para casa, chega lá, sua mãe está gravemente enferma e morre. Aí foi uma pancada na vida dele, tá? E aí ele pega a pensão que o pai dele havia deixado, ele pega um empréstimo com a tia, uma herança e vai embora, tá, para Munique. E ele tenta viver da venda das suas artes e não dá certo. Até que ele começa a copiar grandes obras de grandes autores e colocar o nome dele. E aí ele começa pelo menos a ganhar algo para ele poder comer e dormir. Tá? Mas era início da Primeira Guerra Mundial, ele decepcionado se alista no exército alemão. Lembrando que ele era austríaco. Tá? E aí ele era mensageiro. Por conta dele não ser alemão, ele não podia subir de patente. Então ele foi um soldado raso no exército alemão. Mas ganhou medalhas por bravura, por honra, medalhas essas que ele usou a vida toda. Tá bom? Então foi importante para ele essas medalhas. Mas enfim, acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi completamente destruída, arrasada. E aí no Tratado de Versalhes fica decidido que a Alemanha tem que pagar multas altíssimas para ajudar na reconstrução de países que ela destruiu. Teve que reduzir o seu efetivo do seu exército de 13 milhões para 100 mil homens. Tá? Teve que parar com a produção de armas. Então assim, gente, além da derrota humilhante,
as multas altíssimas, cara, destruiu a Alemanha. Então o orgulho do povo alemão nessa época foi lá no chão. Com o final da Primeira Guerra, essa derrota humilhante, acaba então a monarquia germânica, tá bom? E nasce a República Liberal, o que a gente chama de República de Weimar, tá? E ele era um social-democrata, só que o que acontece? Lembrando que está tudo destruído, sem dinheiro, como reconstruir o país? O cara não consegue, não tem jeito. E aí começa a nascer nos bares da cidade, o Hitler frequentava, vários grupos para discutir política. Então você via grupos querendo colocar um comunismo, você via grupos querendo colocar uma ditadura militar, grupos para todos os estilos. E o Hitler começa a participar de uma reunião e um dia ele pede para falar na reunião e ele começa a falar. E ele sempre, nos seus discursos, ele começava devagarzinho, falando baixinho, bem calminho. Dali a pouco ele começava a gritar. E aí as pessoas ficavam paralisadas olhando para ele. Ele hipnotizava as pessoas. Tá? O Hitler veio com aqueles papos, aquelas conversas de nacionalismo. Vamos reconstruir a Alemanha, vamos reerguer. Nós somos um povo, nós vamos voltar ao topo do mundo. E aquelas conversas, e as pessoas... Nossa, quem é esse cara? No dia seguinte ele volta nas reuniões e as mesmas conversas, até que alguém um dia fala para ele assim, olha, tem que fazer parte desse partido. E aí nasce então o Partido dos Trabalhadores Alemães. Tá bom? Isso foi em 1919. E aí, assim, primeiro era um partido conservador, tá? Nacionalista, óbvio, antissemita, né? Eles punham a culpa nos judeus, em minorias pela derrota da Alemanha, tá? Antimarxista, porque que eu já vou até fazer um parênteses agora, porque eles defendiam uma teoria da punhalada nas costas. Por quê? Eles falavam o seguinte, que judeus, tá? Eles combinaram de entregar a Alemanha, de se render, e aí essas minorias acabaram tomando a culpa pela derrota da Alemanha. Tá? Então era a teoria da punhalada nas costas. E aí, claro que ele já nasce esse sentimento antissemita. Tá? E aí, passa-se um tempo, ele participando das reuniões, as pessoas falavam assim, meu, você tem que se candidatar, você tem que ser líder do partido, porque ele falava muito bem, a oratória dele era muito boa. Ele não era um cara à frente do seu tempo, como as pessoas falam. Não, ele era inteligentíssimo, à frente do seu tempo, não. Ele tinha uma oratória muito boa. Tá? E aí, enfim, nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nome gigante para falar que nasceu o Partido Nazista. Tá bom? E aí, em 1923, eles dão um golpe, ou é o golpe da Baviera, tá? Ficou conhecido como o Putsch da cervejaria. Eles combinaram ali, marcaram para dar um golpe de Estado e tomar o poder. Não deu certo. A polícia veio para cima, foi todo mundo preso e o Hitler pega 9 anos de cadeia. 5 anos de prisão, perdão. 5 anos de prisão. Desses 5 anos ele cumpriu 9 meses e foi nesses 9 meses que ele escreveu a sua biografia, o Mein Kampf. Tá? E aí quando ele sai da prisão, ele consegue a cidadania alemã. Conseguiu a cidadania alemã, ele já era um líder, né, do partido nazista. As pessoas falam, meu, você tem que se candidatar a presidente. Ele, eu? Sim, pô. E aí em 1932 ele se candidata a presidente, perde, tá, pro Hindenburg. O Hindenburg teve 53% dos votos, o Hitler teve 37%, tá, o restante foi dividido para outros. Só que o que acontece? O presidente não consegue dar jeito na crise. Não consegue. E aí as pressões, o partido nazista, gente, ele cresceu muito rápido em quantidade de membros. E membros da alta burguesia. E aí mandam uma pressão gigantesca para o presidente e o presidente acaba colocando o Hitler, então, como chanceler da Alemanha. Gente, chanceler é o primeiro-ministro. Só para vocês terem uma ideia. O presidente, ele tem o poder nominal.
quem manda de verdade é o primeiro-ministro. E o Hitler então vira o primeiro-ministro da Alemanha. E é aí que ele começa com as suas ideias do espaço vital. Tá? Que não foi criado por ele, é claro, mas dizia-se que a raça pura, a raça ariana, precisava de um grande espaço para se manter e subjugar as minorias. Só que passa um tempo, morre o presidente Hindenburg. Quando morre o presidente, acham uma brecha na lei e aí cai no colo do Hitler a presidência. Então, o que acontece? Eles não fazem uma eleição para ter um presidente. Então, Hitler fica como chanceler e como presidente. A primeira coisa que ele faz é dissolver o Congresso e aí pronto. Começa assim, então, uma ditadura de verdade. Tá? E aí o Hitler passa a mandar sozinho. Em 1938, ele anexa a Alemanha à Áustria, em 1939 a Tchecoslováquia, e aí, gente, no dia 1º de setembro de 1939, ele vai para cima da Polônia. A França e a Inglaterra já tinham feito reuniões com ele. Ó, até a Tchecoslováquia, a Áustria está tranquilo, não pode passar disso. Ele vai para cima da Polônia. Tá? E aí começa, então, no dia 1º de setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra horrorosa, tá, gente? Média aí de 50, 60 milhões de pessoas mortas, tá? Neste vídeo eu não quero falar sobre as atrocidades que aconteceu com o judeu. Já temos um outro vídeo sobre isso no canal. Tudo bem? Quero falar algumas curiosidades sobre o Hitler. Curiosidades. Tá? Então, por exemplo, algumas delas. O Hitler, ele era um usuário muito grande de cocaína, metanfetamina, de heroína. Tá? Ele usava muita droga, ele tinha muitos problemas de saúde. Tá? Ele usava muitas drogas, muitas. Tá? Uma outra curiosidade interessante, ele teve uma relação com sua sobrinha, tá? A Geli, e ela era uma adolescente na época. Dizem que ela foi o grande amor da vida dele, tá bom? Apesar de ele ter sido casado com a Eva Braun, que morreu no mesmo dia que ele, né? Eles se mataram, vou chegar nesse ponto. A sua sobrinha Geli, dizem que era o grande amor da vida dele. Tá? Essa sobrinha teria se matado depois de uma discussão muito feia com ele, porque ela queria ir embora e aí ela teria se matado. Tá bom? É uma curiosidade, não sabemos até que ponto é verdade. Uma outra coisa interessante, calcula-se por aí que tiveram aí 42 planos para matar o Hitler. 42 planos frustrados. Bombas dentro de garrafa de uísque, uma bomba na maleta dele debaixo da mesa, e o cara sai na hora para atender um telefone e a bomba explode, morre um monte de gente e ele nada. Então assim, ele sofreu vários atentados, tanto é que ele tinha um time de 15 mulheres que experimentavam toda a comida que ele ia se servir. Então alguém tinha que comer primeiro, né? Então tantos planos para matar ele, então ele se precavia, tanto é que ele até dizia que ele era protegido por Deus, porque todo mundo queria matar ele e ninguém conseguia. Ele falava que ninguém poderia matar ele, porque ele era protegido por Deus. Tá bom? Uma questão sobre o nome do pai dele, tá? O pai dele, ele mudou o nome, tá? Então o pai dele chamava, não sei nem se eu sei falar, o pai dele chamava Alois Schicklgruder, não sei se é assim que fala, posso estar falando errado. Só que aos 40 anos de idade, o pai dele mudou o nome e colocou o Hitler, que era o nome do padrasto. Tá? Só que tem mais uma curiosidade. O nome não era Hitler, era Hildler. E aí, por causa do sotaque, na hora de registrar o nome, ninguém entendeu. E acabou colocando Hitler. Então, primeiro, o nome dele não era Hitler, era Hildler. E segundo, também não era Hildler.
tá? Porque o pai também colocou o nome do padrasto. Por que que é tão importante essas curiosidades, tá, gente? Porque tem alguns estudos que dizem que feito o DNA e familiares do Hitler, que ele teria alguma descendência judaica e africana, os grupos que ele mais condenava. Mas isso são estudos que ainda acontecem, tá bom? É importante a gente falar sobre isso. Então, é o que eu falei, eu estou falando em forma de curiosidades. Não temos provas. Por quê? A mãe dele chamava Maria Ana. A mãe não, perdão, a mãe do pai, tá? O pai do Hitler chamava Alois. A mãe dele chamava Maria Ana. E ela trabalhava na casa de um judeu. Diz a história, as teorias de que ela teria ficado grávida do filho do patrão. Não se sabe se era um estupro ou se era uma relação amorosa, mas que ela teria ficado grávida. Tanto é que quando o pai do Hitler, o Alois, nasceu, a mãe era mãe solteira. Então há esses estudos, essas pesquisas para dizer se o Hitler tinha sangue judeu. Não sabemos hoje, talvez saibamos um dia, tá bom? Uma outra coisa interessante, o Hitler, quando criança, ele caiu num lago de gelo e um padre salvou a vida dele de se afogar nesse lago de gelo, né? Tanto é que dizem que o Hitler também já havia pensado em ser um padre, e aí esse padre salva a vida dele também. Por que será, né? Enfim. Outra coisa, durante a guerra o Hitler toma um tiro na virilha. Como que eu falo sem ser pejorativo ou sem falar besteira aqui no meu canal? O Hitler só tinha um testículo, tá bom? Ele teria perdido um testículo por causa desse tiro na virilha, né? Tanto é que ele recebeu a medalha de bravura, né? Enfim, gente, o Hitler, ele era, eu não vou nem falar chocolatra, porque acho que um chocolatra é quem gosta muito de chocolate, que come, mas ele comia aos quilos chocolate todos os dias. Esse cara era muito louco, era muito louco. Era dito todas essas curiosidades, agora eu tenho que falar a principal de todas, é óbvio, a morte dele, tá bom? O que acontece no dia 30 de abril de 45, eles já estão no bunker debaixo da chancelaria. Esse bunker já está cercado, então quase finalizando a guerra. O que ele faz? Ele se casa, então, um dia antes, no dia 29, com a sua companheira Eva Braun, tá? Por que companheira? Ela estava com ele há muitos anos, mas ele não assumia esse relacionamento com ela. Então, um dia antes ele se casa com ela, no dia seguinte, então dia 30 de abril de 45, a Eva Braun toma o cianeto, morte instantânea, e o Hitler toma o cianeto e dá um tiro na têmpora ao mesmo tempo. A última ordem que ele deixou é que seus corpos não fossem encontrados, tá? Então foi feita uma vala, um buraco, e foi jogado os corpos deles lá e foi queimado. Então nunca foi encontrado os corpos deles. Dizem que tem arcada dentária. Eu falo dizem, porque como eu falei várias curiosidades já, porque existe teorias também de que ele teria fugido aqui para a América do Sul, mas oficialmente eles morrem no dia 30 de abril de 1945. Então, meu povo, olha, eu vou parando por aqui, tá? Se alguém tiver mais algumas curiosidades que eu não tiver falado e quiser colocar, coloca aqui no canal, coloca aqui, vamos conversar aqui no canal, pô. Ó, William, ó, tem tal curiosidade que você não comentou, mas ó, posta aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Me procura. Aí é óbvio que eu não poderia deixar de falar. Gente, se inscrevam no canal Mano Mundo. Pô, se inscreva aqui, pô. Dá um joinha. Pô, aperta o sininho para você receber. Ó, o William gravou o vídeo agora, você vai saber na hora. E claro, o pedido mais especial, porque assim, gente, se inscrever não custa nada para você. Mas para nós do canal Mano Mundo é um valor imenso. Tá joia? Compartilha, gente. Isso é educação, é cultura. Beleza? Então tá bom, galera. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não se esqueçam, todo dia é dia de história, é dia de filosofia, sociologia, geografia, aqui no canal Mano Mundo. E agora
Também, ó, dia de música. Perceberam ao fundo? O clássico. Valeu, galera. Até a próxima aula. Valeu. Vocês são 10.